Comecei a investir para poder pagar a faculdade. Então, eu não tinha essa experiência, aí eu quebrei. E eu comecei a mexer com finanças. Como uma busca por uma segunda renda além do meu emprego, né? Foi começando assim que eu me apaixonei. Tinha 19 ou 20 anos na época. Tinha um dinheiro na mão, não sabia muito bem o que fazer. E eu lá, com um dinheirinho na mão, precisava investir, comecei a estudar. E comecei num fundo da Petrobras. Eu fui empreendedor durante quase todos os anos 90, então aquilo para mim ainda estava ruminando. E aí depois de um projeto que eu fiz para o Banco Itaú, que eu ganhei um bônus muito alto, e na época eu não sabia o que fazer com esse bônus, eu investi em ações do próprio Itaú. Estou no mercado há 50 anos, desde 1967. E fazem mais ou menos 45 anos que eu compro ações com a finalidade de formatar e intensificar uma carteira de previdência. Eu acabei consolidando uma filosofia de que o cidadão jamais se aposentadoria com uma compulsória do governo. Então, lastreado nisso, eu fui procurar o quê? Eu fui procurar uma atividade que pudesse me proporcionar uma renda mensal permanente. Teve uma época que meu pai investiu um dinheiro, mas meu pai não tem conhecimento nenhum do assunto e ele acabou perdendo muito dinheiro. E isso me motivou mais ainda a entender o funcionamento do mercado de ações. E foi por isso que eu busquei me aperfeiçoar cada vez mais para tentar recuperar assim, o dinheiro que nem era meu no caso. Comecei a estudar balanço, comecei a estudar análise técnica, comecei a me direcionar profissionalmente para o mundo financeiro. Eu me matriculei num curso de Bolsa de Valores. Na época era até compra coletiva e foi interessante, assim, foi um investimento baixo até para eu ter uma ideia básica do que é o mercado de ações. Não tinha a experiência necessária, e quando eu falo conhecimento, experiência, eu não estou falando do aspecto técnico, teórico, estou falando do lado que é mais importante para quem quer atuar em mercado financeiro. É o lado emocional. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade e ela trabalhava. E eu sempre fui imbuído do espírito de conquistar alguma coisa, porque eu não tinha ninguém que me desse nada. Eu não podia pedir. Então eu tive que obrigatoriamente a instaurar dentro de mim o sentimento da conquista. Quando eu quebrei em 2004, minha esposa estava grávida e meu filho, que eu vinha fazendo pré-natal tudo no Einstein, meu filho nasceu no hospital público. E eu fico arrepiado só de lembrar. Eu chorava igual um bebê na hora, né? Ele, inclusive, como bebê recém-nascido, não chorou. O médico achou estranho, né, ele não chorar. E eu falo brincando hoje, quando eu vi ele, né, na mão do médico, eu não podia assistir o parto, porque o hospital público não dá para assistir parto. Eu falo que ele ficou marrento me olhando, porque ele falou, você me ferrou, era para eu ter nascido no Einstein, no mau conforto, tô aqui no hospital público. Pedi a Deus que, se tivesse que acontecer alguma coisa, se alguém tivesse que morrer naquele momento do parto, que não fosse nem minha esposa nem meu filho, que fosse eu, porque eu fui responsável por perder tudo, né? Então essa dor eu levo hoje para a sala de aula e eu levo para os investidores. Hoje, quando eu menciono o meu salário em carteira, eu sempre tenho aquela ideia de que eu posso ganhar mais, porque tem ali a remuneração vinda do montante que eu deixei dedicado para investimento. E com o passar do tempo, a tendência desse montante aí aumentando. Então eu não quero desfalcá-lo, porque você pegando uma fatia do bolo ali, o recheio que vai te dar depois, que seria a sua lucratividade, ele nunca vai crescer exponencialmente. Eu sou trader profissional, ou seja, eu invisto, eu opero diariamente no mercado. Então tem as operações que eu faço, que são para alguns dias, semanas, talvez meses, e operações que duram alguns minutos, né, que é o que a gente chama de day trading. Na questão do day trade, eu penso que é uma atividade para pagar meu salário. Como eu estou lá o dia inteiro, eu preciso ter um salário. 98% do país são agiota. Porque ou se você empresta para poupança, emprestar significa dizer agiotagem, né? O sentimento,
A cultura do brasileiro é de ser um agiota. Não é uma cultura de falar, não, eu vou investir na geração, na circulação e na distribuição da riqueza.